Se vocês ficaram com raiva de mim, que eu demoro pra bloquear, que eu aguento muito, teve gente que falou que eu não superei macho escroto, que eu preciso intensificar minha terapia, nesse vídeo aqui vocês vão ficar com mais raiva ainda. Esse aqui sim eu gostei dele de graça, à toa, nem eu entendo os motivos. Mas aí eu errei e fui moleque, igual o nosso maior hétero top do Brasil, Neymar Júnior. E aí galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês e esse é o vídeo 3 da trilogia de dates errados de 2023. Eu disse pra vocês que eu ia contar sobre os caras que eu conheci em 2023 ou que fizeram parte de 2023 de algum jeito e no final a gente se afastou, eles não fazem mais parte da minha vida, mas eu trouxe algumas histórias pro canal e as pessoas pediram lá no Instagram pra eu trazer o desfecho. Então já foi o vídeo 1 contando sobre o francês que eu conheci no meu segundo semestre enquanto eu tava morando em Biarritz, e aí ele se passou na comunicação, não entendeu direito as coisas, que não era recíproco, então eu tive que cortar tudo, a gente não se fala mais. Depois que eu saí da França, eu conheci um brasileiro em Malta e a gente ficou 3 semanas lá e também acabou não dando certo. Esse é o vídeo 2, eu vou falar mais um pouco sobre nesse vídeo ainda, mas agora a gente tá no vídeo 3 e esse vídeo 3 é sobre um cara que já apareceu aqui no canal, mas foi bem no comecinho, teve mais coisa que rolou, então acho que vocês vão gostar de saber o desfecho também. Antes de começar o vídeo, eu queria falar sobre o patrocinador desse vídeo, a Surfshark. Quem acompanha o canal já conhece a Surfshark, porque eles são um grande parceiro nosso aqui no canal, mas pra quem não conhece, eu vou falar um pouquinho. A Surfshark oferece um serviço de VPN. O que é VPN, gente? Quando você tá viajando, é muito normal que você se conecte a redes de Wi-Fi que não são tão seguras assim. Elas são públicas, então de restaurante, de hotel, na rua mesmo, algum café que você for. Quando você se conecta, aparece lá, essa rede não é segura. A partir do momento que você se conecta numa rede dessa e liga uma VPN, você tá criando ali um espaço privado só seu na internet, e isso te proporciona muito mais segurança, prevenindo ataques hackers que podem acontecer e nos prejudicar, principalmente quando você entra, por exemplo, numa conta de banco, alguém tem acesso a alguma senha sua importante, seu e-mail e tal. Você não precisa estar viajando para usar uma VPN, né? Também no Brasil eu uso bastante, mas principalmente quando você tá viajando, a partir do momento que você sai do Brasil, a sua localização também muda online. E aí, às vezes, alguns sites que você usava no Brasil não funcionam em outro país. Quando você ativa a sua VPN, você pode escolher a sua localização. Então, digamos que eu tô na Austrália, eu preciso entrar num site do Brasil que não funciona na Austrália. Pela VPN, eu mudo a minha localização e aparece que eu estou no Brasil, em um IP do Brasil, e aí eu consigo ter acesso. Eu uso muito para streaming, então, por exemplo, Netflix, HBO Max, o catálogo que você tá acostumado no Brasil é diferente em outros países. Ou às vezes você tá no Brasil e quer ter acesso ao catálogo dos Estados Unidos, por exemplo. Pela VPN você consegue ter esse acesso. Isso serve também não só para tipo músicas bloqueadas no YouTube, mas para bloqueios repentinos de algumas plataformas. Eu não sei se vocês viram, mas nessa semana tava rolando um papo de que o ex-Twitter, né, que agora é o X, o X, ele não ia funcionar no Brasil por uma questão com a justiça brasileira. Esse é um assunto delicado porque eu sei que existem investigações necessárias, principalmente ao combate de fake news e outros crimes que acontecem usando plataformas online, e eu sou a favor da regulamentação de mídias sociais no Brasil, assim como já acontece em outros países. Porque como eu sempre falo aqui no canal, gente, a internet não é terra de ninguém. Só que eu não sou a favor de bloqueios repentinos de plataformas que têm muitos usuários e as pessoas saem prejudicadas também, principalmente pessoas que trabalham com isso. Imagina pra mim, do nada, o YouTube sai do ar, não funciona mais no Brasil. O que eu faço? Um Instagram da vida, ou um WhatsApp, que muita gente usa e afeta no dia a dia, assim como já aconteceu com o Telegram antes. Como eu disse, esse é um assunto complexo e delicado, mas às vezes as pessoas que usam a plataforma de um jeito correto, elas precisam ter acesso. E através de uma VPN você consegue fazer isso também. Vocês sabem que eu uso a Surfshark, eu já tenho meu plano há mais de 2 anos e eu recomendo muito que vocês testem pelo menos a Surfshark, porque antes eu achava que eu não precisava de VPN, mas aí eu vi como muda bastante a nossa vida online dentro e fora do país. Então eu vou deixar um código e um link aí na descrição, você consegue um desconto com o nosso código. Se você fizer seu plano, você consegue também 3 meses grátis. Eu espero que vocês gostem dessa dica e agora vamos pro vídeo contar desse date errado pra vocês. Bom, galera, antes de entrar no assunto do terceiro vídeo, que é esse outro cara brasileiro que já apareceu no canal antes, então pra galera que acompanha já vai saber mais ou menos a história que eu contei lá na época, mas depois mais coisas aconteceram, porque é óbvio, né, as coisas vão se estendendo, e hoje sim teve um final, um desfecho. Mas antes de comentar essa história, então eu vou falar sobre o vídeo anterior, que foi o vídeo 2, sobre o cara lá de Malta, que, resumindo, né, era um libriano que eu conheci, a gente ficou 3 semanas lá em Malta, e depois de um tempo ele simplesmente
sumiu. Eu acho que faltou algumas informações que seria legal eu adicionar pra vocês entenderem melhor a história, porque ficou parecendo assim que o cara meio que colocou o ponto final em tudo, sabe? Que foi ele que me deu um ghosting. Teve gente que comentou isso. Nossa, Camila, que triste. O cara te deu um ghosting. Provavelmente ele já tava com outra menina. Provavelmente ele não sabia como terminar. Teve gente que achou que eu fiquei mal, ou que eu fiquei triste, ou que eu tava remoendo isso ainda. Outras pessoas falaram, eu não sei como você conseguiu superar isso aí. Eu estaria pensando até hoje o que aconteceu com ele. E a minha visão é um pouco diferente, gente. Primeiro de tudo, dando uma ideia de tempo e espaço. Eu saí de Malta no meio de junho, fui embora pro Brasil. No comecinho de julho eu já tava no México. Então a minha história com esse cara foi isso: 3 semanas em Malta, depois em menos de um mês a gente já cortou o papo. Não foi uma história longa, que durou minha vida toda, que eu fiquei sofrendo com o cara, que ele me atormentou. Não. A gente conversou por algumas semanas e assim que eu cheguei no México ele já começou a falar que a gente tava se afastando. Eu lembro das conversas, eu falava pra ele, cara, curte seu intercâmbio, não se preocupa, eu tô trabalhando, não fica pensando toda hora o que eu tô fazendo aqui. No dia que eu fiquei doente lá, ele falou, ai, você sumiu, você me manda mensagem. Eu falei, eu só tô doente, mas tipo, não se preocupa. Então foi tudo muito rápido, sabe? De verdade não foi tão impactante assim. Quando eu falo que eu sou emocionada, o que é o emocionado pra mim, gente? É conhecer alguém e falar, e aí, tá a fim de fazer isso? Vamos? Quer ir pra tal país? Bora. E aí, você tá gostando de mim? Tô. Só que não quer dizer que eu tava apaixonada no cara, tipo assim, num negócio louco, que eu tava amando ele, a ponto de ficar triste quando ele sumiu. A minha visão, infelizmente, literalmente o que eu absorvi disso, é que esse cara, ele usava meio um negócio que eu não gosto pra nada, que é o castigo. Tipo assim, a gente teve uma treta, então eu vou sumir 1, 2 dias e você vai vir atrás, não vai ter desculpa da minha parte, não vai ter nada, você que vai ter que me procurar. E aí a gente volta a se falar. Ele fez isso uma vez, enquanto estava em Malta. Ele fez 2, pra mim não tem terceira, gente. Eu acredito que todo mundo erra. A segunda chance tá dada. Não tem terceira pra mim. E eu acho que eu comentei isso com ele. Quando ele fez aquele pitizinho lá da salada e foi grosso comigo, e aí eu fiquei 2 dias sem falar com ele, ele deve ter achado que eu ia em algum momento, porque eu já tinha feito isso anteriormente. Ele foi lá e apagou o Instagram. Eu acho, de verdade, que se ele tivesse com outra menina, outra pessoa, ele não teria se dado ao trabalho de apagar as redes sociais por 1 mês. Pra mim era mais uma coisa de crise do que uma coisa de tô curtindo minha vida e não sei como falar pra essa menina aí que eu não quero mais. Eu realmente acho que não foi esse o caso. Depois de 1 mês ele volta, com arrependido, falando e aí, com o emoji lá da carinha, e viu que não ia render. E não ia mesmo. Eu falei que eu tava disposta a conversar com ele pra entender o que aconteceu, mas eu não ia ficar nesse joguinho, porque pra mim, é o que eu falei, eu já participei disso. E é horrível. Tipo, a saúde mental vai lá pra baixo. Então, se a pessoa, ao invés de conversar, ao invés de pedir desculpa, ao invés de ir por esse caminho que eu considero uma opção melhor, uma alternativa melhor, ele vai lá e some, bloqueia, dá patada e não pede desculpa, então não ia render muito mais que aquilo mesmo. Eu sinceramente acho que ele percebeu e aí ele falou, bom, vou bloquear. Não porque ele tava por cima da carne seca, mas na minha visão, né, ele, sei lá, se ficou com vergonha ou ficou puto. Pra mim não era um negócio, ele te deu um ghosting, coitadinho de você. Pra mim é tipo, vai com Deus, amigo. E de verdade, eu tava ainda conhecendo esse cara. Não era um negócio que eu via, tipo, nossa, a gente tem tudo a ver, porque eu já falei no outro vídeo que a gente não tinha. Eu não via tanta coisa a médio e longo prazo. A gente tava combinando, assim, de ir pro mesmo destino. Uma parada nesse sentido, mas não era, nossa, encontrei o amor da minha vida. Isso aí realmente não. E outra coisa que eu penso também é que a gente acabou se envolvendo justamente porque a gente tava no mesmo contexto em Malta. Talvez, se fosse no Brasil, a gente não ia nem frequentar os mesmos lugares, não teria os mesmos amigos. Eu acho que ele não era o cara que era meu estilo e eu não tô falando isso de maneira nenhuma pra diminuir ele, é porque eu realmente acho que quando você tá fora, você acaba se juntando com as pessoas por outros motivos, tanto pra amizade quanto pra relacionamento. Você até se apaixona por aquela pessoa, mas pela ideia de vocês dois estarem fora, vivendo aquilo lá, e não pela pessoa em si. Então, ele ter ido embora pra mim foi um, ok, que pena, não deu certo, vida que segue. E pra quem achou que eu fiquei triste, que eu sofri, eu acho que isso é uma das melhores coisas que acontece na vida do jeito que eu levo. É muita coisa nova. Então, o tempo todo tem gente nova aparecendo, outras oportunidades em outros países. E não só novo, como também volta, tá? Então, eu sempre brinco que eu tenho uma produção do serial chamado Vida. Cara, isso é muito louco de pensar. No mesmíssimo dia que esse cara me bloqueou a primeira vez ou apagou o Instagram dele, no mesmo dia eu tava em Porto Escondido, em 2023, e eu recebo uma mensagem
mensagem do menino, que também tem vídeo aqui no canal sobre ele, que eu conheci em 2021. A primeira vez que eu fui, eu tava em outubro lá. Dessa vez eu estava em julho. O menino tava lá de novo em julho. Quem não sabe dessa história, basicamente eu dei match com um cara e ele, no perfil dele, tava escrito que tinha 24 anos. E depois eu descobri que, na verdade, ele tinha 19. Então a gente tinha um histórico aí já. E aí, no mesmo dia que o cara de Malta sumiu, esse menino me mandou uma mensagem respondendo meus stories e falando: Você veio sabendo que eu tava aqui, né? pelo amor do santo Cristo, não é possível que esta praga está aqui. E ele tava, gente. E a gente não tava se falando há muito tempo. Fazia mais de um ano que a gente não se falava. E aí ele já começou a mandar mensagem: vamos se encontrar, saudade, não sei o que, tal. Então essa foi uma outra história que eu vivi em Porto Escondido. É isso, gente. Saiu um coadjuvante, entrou o outro. Mas com esse menino aí não rendeu nada. A gente realmente se reencontrou, mas não foi nada demais. Vou deixar também esse link aí na descrição pra vocês saberem a história. O que rendeu mesmo, sabe o que foi? Um local. Eu conheci um mexicano que é surfista lá e a família dele meio que domina todo o cenário de surf da região. E a gente deu um rolê muito doido que eu posso trazer pro canal pra vocês depois que eu terminar essa trilogia de dates errados. E foi muito bom conhecer esse menino. A gente de verdade viveu um romance lá. Foi em seguida, assim, do outro sumindo. Encontrei o outro do passado e aí o universo acho que só trouxe esse menino pra ver se eu tinha aprendido alguma coisa e aí eu já fui pra um novo. E foi muito legal. É muito bom se envolver com o local, gente, porque eles são de lá, eles conhecem tudo e esse cara realmente era gente boa. Então teve um date certo depois disso tudo. Eu não fiquei triste nem uma hora, não se preocupe. É isso, apesar de canceriana que sim, pode sofrer por amores platônicos ou coisas rápidas e passageiras, graças a Deus eu posso sofrer ou superar em lugares incríveis e com pessoas que são sempre melhores que as anteriores, ou que me agregam de um jeito diferente, ou que trazem coisas novas na minha vida. Minha vida não é mesmice e a isso eu só tenho a agradecer. Bom, gente, vamos para o vídeo 3 agora, para dar um contexto bem rápido. Antes de eu ir pra França, um dia antes de eu ir pra França, eu encontrei esse menino. Se vocês ficaram com raiva de mim, que eu demoro pra bloquear, que eu aguento muito, teve gente que falou que eu não superei macho escroto, que eu preciso intensificar minha terapia, nesse vídeo aqui vocês vão ficar com mais raiva ainda. Porque diferente dos outros dois, como eu disse, um não foi recíproco, eu só queria amizade, o outro foi muito rápido, eu não via muito futuro. Esse aqui sim, eu gostei dele de graça, à toa, nem eu entendo os motivos. Eu aceitei uns negócios que eu fico assim, ai, que vergonha de mim. E eu acho que a gente tem que falar sobre essa pauta. Homem, gente, é um saco, eles atormentam, ninguém aguenta ter o top. Mas, dependendo da situação, a gente gosta. E dependendo do momento da sua vida, é exatamente isso que você precisa. Porque o que acontece? Eu tenho vários amigos que eles são bem dos heterotops, filhos do patriarcado totalmente. Só que assim, eles não são mau caráter. Eles não são pessoas péssimas, pessoas ruins. Eles têm umas ideias. Sabe aquele cara que gosta de futebol, academia, carro, fala de pegação. Normalmente eles têm várias piadinhas diminuindo minorias. De verdade, o que eu penso deles, alguns deles, é: o coração é bom, mas a cabeça não ajuda. Eles conseguem sim ser bons amigos para as pessoas ao redor. E eu não tô passando pano para eles de maneira nenhuma. Tô falando que tem uma parcela da sociedade, dos homens, que eles são assim. Mas aí quando você para pra pensar, a vida é literalmente muito mais fácil pra eles. Eles não têm os mesmos problemas que quem tá lutando por certas coisas tem. Você meio que entende por que as coisas são do jeito que elas são. Talvez você tenha um amigo assim, um irmão assim, um primo assim, ou até um namorado assim. Eu não sei se vocês já viram, principalmente começou no Big Brother uma época, aquele movimento dos caras que eles falam que eles são héteros e eles são tops. Então eles estão falando: eu sou um hétero top, mas eu não sou um hétero top do mal. Eu sou um hétero top do bem. Eu acho que foi o Gustavo, chamava Gustavo, daí teve o Barão da Pisadinha lá também, e eles acabaram conquistando um público no Brasil. Porque eles não deixavam de ser uns caras meio escrotão, assim, que falavam umas asneiras, só que você via que tinha um fundo bom neles também. E foi o que eu falei, como a sociedade é moldada pra esses caras serem quem eles são, eles ficam acomodados mesmo. E aí eu me pergunto, como esperar que eles sejam diferentes? E não, gente, não tô falando de maneira nenhuma que a gente tem que aceitar, que a gente tem que suportar isso, mas eu consigo enxergar que nem todos são pessoas péssimas, tóxicas. A maioria que eu vejo são imaturos. Isso é real. Só que ao mesmo tempo, volta naquilo. A gente pode assim falar de coisas sociais, mas como indivíduo, ninguém é perfeito. Nem eu, nem vocês. E esses caras muito menos. Vamos ao boy finalmente. Esse cara, ele... assumidíssimo heterotop. Ele falava... Ai, todas as minhas amigas falam que eu sou heterotop. Eu sou heterotop mesmo. Gostava, tipo, caminhonete, falava de futebol. Ai, gente, esses caras, entendeu? Problemas, ele era meu estilo. Tipo assim, se vestia do jeitinho que eu curtia. Morava perto da minha cidade natal lá. Ele é da minha cidade natal, na verdade. E engraçado. Homem engraçado é uma desgraça. Apesar de muitas das piadas dele serem péssimas, eu me divertia com esse menino aí. Como que foi? Eu estava num bar, nessa minha cidade natal, e aí, do nada, eu vejo esse menino.
Eu sabia da existência dele. A gente tinha amigos em comum, mas assim, um gap de idade. Ele é uns anos mais novo do que eu. E ele namorou muito tempo, sempre namorou a vida toda esse menino. E sei lá, depois eu fui pra São Paulo, não fiquei mais tempo nessa minha cidade e fui morar pra fora. Dessa vez eu tinha voltado, tava com uma amiga. E ele chega no bar. Na hora que ele chegou, eu já vi lá de longe, assim, a gente fez assim, ó, pá, na minha cabeça. Aí eu, ai meu Deus, o que é aquilo ali? E ele tava com uma roupa que tava bonito, ele tava lá do lado de fora, meio com uma cara assim pra todo mundo. E a gente não trocou ideia, mas ele veio umas 2 vezes na mesa que eu tava pra conversar com o cara que tava do lado, mas não teve nem troca de olhar nem nada, tipo... Ele ficou num canto e eu fiquei no outro. Eu me interessei, fazia tempo que eu não sentia assim um negócio e foi recíproco, porque no dia seguinte eu acordei e ele tinha começado a me seguir no Instagram. Só que olha como a vida é louca, gente, porque eu não conversei com o menino no bar. Cheguei em casa de madrugada, antes de eu dormir, eu entrei no perfil desse menino. Sabia o nome dele, achei, o perfil dele era fechado, só que eu não pedi pra seguir. Eu falei, né, só fucei. E whatever, dormi e fui seguir minha vida. Quando eu acordo, o menino tá me seguindo. É isso, a vida é meio louca, entendeu? Porque se ele não tivesse me seguido, a gente não ia ter começado a conversar. Eu acho que foi um negócio meio recíproco ali de energia mesmo. Não sei se o negócio era kármico, se era espiritual, eu não sei o que era, mas rolou alguma parada estranha. A gente começou a trocar ideia, já logo na conversa parecia que a gente já se conhecia, e aí ele ficou enrolando 2 semanas, eu também fiquei enrolando, pra gente se conhecer, até que chegou no último dia que eu já ia embarcar. Eu falei pra ele, tô indo pra França amanhã. E aí a gente se encontrou, tipo, de última hora, agora é a hora. E foi muito bom, tudo, assim. Chego em casa, eu fazendo mala, tudo, ele manda uma mensagem falando que ele tinha pego muito bem comigo. Ele falou, Que droga que você tá indo embora, porque eu curti. E você? eu fiquei tipo, meu Deus, eu também. Eu vou deixar o link aí na descrição com mais detalhes dessa fase aí que a gente viveu. O que eu percebi é que tinha rolado uma química lá. A gente tinha se entendido, antes mesmo da gente conversar. No papo que a gente teve, eu tava indo pra França e ele também tava se preparando pra ir pra outro país, que era um país que eu tinha muita vontade de ir. Então a gente foi trocando ideia e experiência. Quando eu chego na França, esse menino, ele passou por todas as fases comigo. Então, eu chegando em Portugal, ficando lá uma semana em Portugal, depois do problema que eu tive com a TAP, eu direto no busão indo pra França, e aí a casa da Roche Family francesa, depois meu aniversário, eu saindo da casa da mulher e arrumando um trabalho na van, morando com meu chefe, os casamentos que eu fui na Itália, na Alemanha. Ele passou por tudo isso comigo, foram 7 meses de conversa, que a gente trocava ideia todo santo dia. E eu também fiz parte de várias fases ali da vida dele, que foram os últimos meses no Brasil, e aí a despedida dele no Brasil, ele embarcando e pegando várias conexões para chegar no destino dele, aí o primeiro apartamento dele, a escola, o trabalho, tudo de início assim de intercâmbio, e a gente compartilhou tudo isso um com o outro. Sempre mandando mensagem, áudio e fazendo parte da vida um do outro ali pelo celular. Eu posso dizer que tinha um carinho, que tinha um negócio do a gente não viveu nada ainda, mas a gente quer viver, talvez, mais pra frente, no futuro, em outro momento. E suporte. Tinha muita conversa ali, um negócio bom, realmente bom. Eu sentia coisas boas quando ele me mandava mensagem. Mas nem tudo eram flores, obviamente. Ele era muito atencioso, ele me respondia na hora, engraçado, tava presente na minha vida. Mas quando a gente parava pra falar de assuntos profundos, meu pai do céu quase infartava, Brasil. Era um negócio de doer a alma. Teve uma semana que assim, foi um show de horrores que eu pensei, meu pai, por que eu tô falando com esse homem? Gente, papo, vergonha alheia, assim. Ele conseguiu me falar alguma coisa no sentido de... Eu disse que eu tinha lavado roupa e limpado a casa. Ele falou... Ai, quando a gente casar, é isso que eu quero, viu? E eu fiquei assim, hello? Oi? Você tá louco? Vindo de uma pessoa que falou pra mim que não sabia cozinhar, que não sabia limpar uma casa, que não sabia dobrar uma roupa. E aí, quando ele falou que eu ia fazer isso se a gente casasse, se a gente morasse junto, que ele queria me ver assim, eu falei, nossa, coitado. Mas calma, vou contar o resto, show de horrores, e aí a minha parte depois. Ele falou isso. Depois ele zoou cabelo grisalho, falando que eu tava velha. Tá ficando velha, né? Tá com cabelo grisalho. E que o dele era charme. Aí depois ele simplesmente fez piada com a minha altura. Porque ele era um cara alto, né? Então ele fez piada com a minha altura. E eu assim, para de falar do corpo e da aparência das pessoas, o inferno. Mas, né? Eu não fui ignorando nada, tá, gente? Calma. Teve uma vez que ele perguntou que seriado eu tava assistindo, aí eu falei o nome do seriado e ele falou... Nossa, que coisa de nerd, cruzes. E eu fiquei, hã? E volta naquilo que eu falei de homem brasileiro, de ficar fazendo bullyingzinho, achando que é flerte isso aí. E não é. É você tentando diminuir, atormentar e causar, mas ele acha que é engraçado e que é humor. E pra completar a cereja do bolo, né, voltado pra isso de humor, que ele achava as piadas dele muito boas, ele me falou... Nossa, eu tava aqui assistindo um vídeo do Léo Lins e eu estou chorando de rir. O Léo Lins, Brasil, o Léo Lins. Aí eu falei, chega. Nenhuma dessas vezes que ele me falou essas coisas, eu fiquei quieta ou fingi que nada.
Nenhuma. Nem nos meus piores pesadelos eu pensei que eu ia gostar de um cara e lidar com isso. Puta que pariu. Gente, ele conseguiu riscar assim tudo possível de cara embuste, esse homem conseguiu riscar e eu tremia, assim, sabe quando o olho fica assim, eu falei, não. Eu literalmente falei assim pra ele, sorte a sua que você é você e você me causa um negócio que eu não sei explicar ainda. Porque se fosse qualquer outro cara, eu já teria cortado, já teria bloqueado, já teria tudo. Eu pensei, gente, será que essa alma pouco evoluída, a gente deve ter um karma de outra vida e eu vim aqui pra dar uma luz pra esse homem e eu não quero ser rehab de homem. Mas com esse cara eu não conseguia ter raiva dele, eu tinha pena. Eu falava, eu tô com pena desse homem. E justamente porque eu gostava, porque quando eu não gosto do cara, eu simplesmente ignoro. Ou então, se o cara fala uma merda muito grande, igual esse aí falava, eu até fico puta, mas eu fico assim, eu não vou mudar esse homem não vou ficar perdendo meu tempo, não vou fazer nada. Esse cara, como eu me importava com ele, eu vivia de esculacho. Eu fui ler umas conversas que eu tive com ele e assim, eu era escrota de volta. Do jeito que ele falava, você vai limpar nossa casa e é assim que eu quero que você cuide da casa, eu falava, meu filho, você tem quase 30 anos, você não sabe cozinhar, lavar, você não sabe fazer nada. Você acha que é bonito você ser inútil? Você acha que é bonito ser um adulto inútil? É horrível, é broxante. Então, que bom que você foi morar aí, pra ver se a vida te dá uma corda e aí você vai se tornar um ser humano um pouquinho mais evoluído. É vergonhoso. Falava isso. Do Léo Lins eu não preciso nem falar, gente. Eu surtei com ele. Surtei, eu falei, Meu Deus do céu, como você consegue ser tão repugnante desse jeito, moleque? Falava que ele era sem senso, que ele era heterotop, que ele era uó, que ele era péssimo. E o que foi o pior? Na primeira ele falou, Que isso, vai me dar sermão essas horas, tô de boa, tô brincando, não sei o quê. Falei, cara, não é sermão, é ser machista, é ser escroto, é ser ignorante, é ser tantas coisas assim que eu desprezo. E por que você tá fazendo isso comigo? Meu Deus do céu, que ranço, que ódio. E aí ele pegou e falou, Não, tudo bem, refleti aqui, realmente não tem graça, nada a ver, foi mal falar isso, foi mal fazer isso. E aí ele mesmo se zoava. Aí ele começava a fazer uma piada saindo pela tangente, assim, que realmente era engraçado. E no final ele falava, Ai, linda, me desculpa, ai, amor da minha vida, não sei o quê. Gente, eu não caía no papinho dele, eu não deixava passar nada. Na verdade, eu me tornei uma pessoa mais incisiva ainda com as minhas ideias. Mas ele não era o cara que, quando eu falava, ele tentava tirar a minha opinião, entendeu? Na verdade, ele falava... Ai, realmente, eu não tenho ideia do que eu tô falando. Eu gosto de conversar com você porque você é inteligente. Ele absorvia as coisas que eu falava. Eu via que ele queria melhorar. O interior de São Paulo, gente, é esse ambiente, entendeu? Ele não era nada diferente de vários caras que eu conheço. Vários. E aí, eu dava sermão. Era isso que eu fazia. Como eu disse, eu não tava 100% cega, na verdade, não tava nada cega. Eu me sentia a maior feminista fajuta, na verdade, falando com esse homem. E ele sempre revertia a situação de um jeito engraçado e puxando papo de outra coisa. E eu falava, meu pai, ok. E aí eu sei o que um monte de gente tá falando. Meu Deus, mas ela pede também. Olha o cara que ela tá falando, não sei o que. Como eu já disse no começo do vídeo, meu Deus do céu, eu sempre falo e o povo, eles não conseguem absorver, né? Porque eu já sei que vocês estão pensando nisso. Ele tava fazendo parte de todo o processo lá. Então, o que eu fazia, gente? Eu evitava ter papo profundo com ele. A gente só falava asneira e coisa superficial, era basicamente isso. Mas é aquilo, eu tava vivendo minha vida na França, não tava me envolvendo com ninguém. E aí, ele era uma pessoa lá que eu tava trocando ideia, conversando, entendeu? E por esse ponto de vista, eu de verdade não me arrependo. Inclusive, a gente tava solteiro, ele e eu também. E ele, eu sabia que ele pegava geral. Tipo assim, não tinha a menor dúvida que não. Todo final de semana ele desaparecia, sexta, sábado, domingo, e na segunda ele mandava mensagem de novo, e daí dá-lhe ideia na cabeça. Tipo, trocava ideia o dia inteiro. Às vezes eu tava lá na casa da Rochmami, aí eu tava fazendo nada, aí a gente conversava sobre um filme, eu falava sobre alguma coisa do dia a dia. Então ele me falava do país que ele tava morando, e isso sim eu achava muito interessante. O processo, passo a passo, as primeiras impressões, enfim. Eu não achava ruim não, porque ele sumia no final de semana e eu também. Fazia o mesmo, tava tudo certo, tudo bem que eu não pegava ninguém, mas eu tinha minha paz, assim, sabe? Vamos dizer que ele não tava sugando nem minha energia, nem meu tempo. A minha energia ele sugava quando ele falava asneira, mas só. Só que antes mesmo dele chegar nesse país novo, eu já tinha percebido um negócio que foi assim. Na despedida dele, ele fez uma festa e tudo, e um monte de gente postou foto lá com ele. Uma das fotos era uma menina no colo dele, fazendo uma declaração meio de amor. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, gente, que porra é essa? Você tá falando comigo aí, que linda, maravilhosa, e aí você tá namorando, que é isso? E aí ele falou que não era nada a ver, que era a melhor amiga dele, e que sim, ele já tinha ficado com ela na vida, mas que como ele tava indo pra outro país, ele sabia disso, a menina sabia disso, e que não tava rolando nada. Papo estranho, não acreditei, falei, tá bom, nasci ontem. Passou algum tempo, assim, a menina começou a me seguir. Essa menina que eu tinha visto nos stories dele. E aí eu olhei e falei pra ele, por que essa menina tá me seguindo? Aí ele, Não sei, sei lá, esses dias aí ela viajou, então vai ver que ela caiu no seu conteúdo. eu falei, quê?
Do nada, tipo, vi a menina lá nos stories, do nada a menina tá me seguindo. Estranhíssimo, não caí nesse papinho aí não, mas ele falando que ele não tinha nada a ver com isso. Até que essa pulga ficou atrás da minha orelha pulando aí, acho que eu botei uma pressão nele e ele pegou e falou depois de um tempo. Que, na verdade, ele ficava com essa menina antes de ficar comigo, então, sei lá, faz uns 4 meses que eles ficavam. E aí, a gente se conheceu, mas ele tava indo embora, tinha cortado com ela, que não tinha nada demais, e que sim, ele tinha falado pra ela me seguir, porque meu conteúdo era muito bom. Aí eu falei, mas tu falou pra ela da gente, né? Aí ele, Não falei. Eu falei que a gente é amigo e tal. com certeza ela não teria me seguido se ela soubesse, né? E eu só olhei pro meu celular, né? Não era pra cara dele, mas eu falei, pra quê? Pra que você vai falar pra menina que você ficou 4 meses aí sobre uma menina que você ficou depois, do meu conteúdo? Se a gente não tivesse falando, se a gente tivesse só amigo, mas ele tava literalmente fazendo juras de amor, falando que ia casar e que eu ia limpar a casa pra ele. Então, o que envolve isso? Que rolo é esse? Por que você tá ganhando com isso? Não, desculpa. Eu falei, cara, eu não entendo essas coisas. Pra mim parece imaturidade, é óbvio que era, né? Mas é meio torto das ideias, não dá pra entender direito. E mesmo ele falando que não tinha mais nada com a menina e tal, assim que ele muda de país, a menina continuou comentando as fotos dele, dando like em tudo. E eu ficava olhando, eu falei, ai, que ranço. E aí ele vinha pra mim, Bom dia, amor da minha vida, maravilhosa. e áudios, e áudios, e áudios. Chegou no limite e eu falei, a gente não tá indo pra lugar nenhum. A gente não vai se ver tão cedo, eu vou ficar 1 ano aqui, você vai ficar pelo menos 1 ano aí. Então vamos manter a amizade, parar de falar de amorzinho, romancinho, não sei o que, e a gente pode manter uma amizade. E ele falou que concordava, mas daí dava 2 dias, voltava pro romance de linda, maravilhosa, amor da minha vida. E a gente ficou nessa até eu chegar no Brasil, que foi em dezembro de 2022. Quando eu chego no Brasil, gente, o jogo mudou. Na França eu tava meio que até entediada, entendeu? Como eu falei pra vocês, eu tinha 0 vida amorosa lá. Ou amigos, nada. Mas no Brasil não, era verão, tava eu na praia com a minha família, aí fui passar o ano novo em Caraíva. Em Caraíva, assim, se você olhava pra cada canto, eu falei, eu era a mais baranga de Caraíva. Todo mundo lá era, tipo, outro nível. E aí, cara, nem sinal eu tinha lá. De conversa e conversa e conversa que a gente teve, eu falei pra ele, cara, eu vou ficar meio sem internet, curte seu final de ano aí que eu vou curtir o meu aqui. E o cara não aceitou bem não, gente. Não aceitou bem. Mesmo ele pegando todo mundo, ele desaparecendo no final de semana, ele tendo 2 romances ao mesmo tempo, ele não aceitou bem e começou a falar. E aí, sumida, esqueceu de mim, não esquece de mim, e blá blá blá. E em 10 dias ele ficou falando sozinho lá. Eu mandava pra ele, cara, estou sem internet, estou em festa, estou curtindo minha vida no Brasil, vai curtir o seu rolê. Comecei a, né, dar uma afastada. Se o cara tivesse 100% apaixonado por mim, beleza, mas não era o caso, gente, como eu disse, embuste, né? Todo mundo percebeu que ele era embuste. E eu disse pra ele, eu só queria dar uma afastada, porque a gente sim fica muito tempo se falando, mas a gente não vai pra lugar nenhum agora, pelo menos. A gente não vai. Eu até mandei umas mensagens fofas, assim, de adeus, sabe? Ó, benção. Tchau. Foi bom enquanto durou. Mas ele ficava ainda com o textão dele lá. Quando eu dei uma cortada, ele sumiu um pouco no começo do ano e chegou o aniversário dele. Ou seja, era final de janeiro. No aniversário dele, a gente não tinha brigado. Não tinha acontecido nada. Então eu peguei e mandei uma mensagem fofa pra ele. Mandei a mensagem, ele abriu, mas não respondeu naquela hora. Eu vi que ele tinha postado uns stories com uma galera. E aí passou um tempo, acho que tava de tarde assim. Eu entrei no perfil dele pra ver, né, os stories. E cadê, gente? Ele tinha postado de manhã os stories. Cadê os stories? Não tinha story. Ele não tinha nem me respondido no WhatsApp e não tinha story também. Tudo bem, ele tá curtindo o aniversário dele, beleza, mas esse homem tá escondendo alguma coisa de mim, eu tenho certeza absoluta. Ele tinha escondido os stories de mim, e como que você sabe que a pessoa escondeu os stories? Se você entra no perfil dela e não tem destaque algum lá, e a pessoa tinha antes, você tá ocultado dos stories dessa pessoa. Eu estava seguindo ele, não tinha stories, não tinha mais destaque no dia do aniversário dele. Ele seguiu o perfil da Atena. Coitada, a Atena sempre se fode aí com esses boys. Todo mundo bloqueia ela. Ele tinha bloqueado a Atena, gente. A Atena. Ele bloqueou meu dog. Se achando esperta. Bloqueou os stories de mim e da Atena. Só que ele é da minha cidade, gente. A gente tem amigos em comum. Falei pra minha prima estudou com ele. Tem como você entrar no perfil do fulano aí e me ver se tem stories, que eu sabia que tinha, e procurar o nome da fulana aí pra ver se ela postou alguma coisa? E minha prima, mais que FBI, foi lá e me mandou na íntegra todos os stories lá, tela gravada. E eu fui vendo. Gente, a menina, aquela menina lá de trás da época, mandando uma mensagem de aniversário pra ele, declaração. Como se os dois estivessem namorando à distância. E eu olhei aquilo, porque o cara, dias antes, que eu não tinha respondido ele em Caraíva, que ele ficou me atormentando e mandando 1000 mensagens, ele tinha falado pra mim, gente, que ele tava muito louco e apaixonado por mim, que ele percebeu quanto eu fazia falta na vida dele, que ele queria mover montanhas pra me ver. E eu falei, o quê?
Ah, não. Gente, juro, não me doeu nem nada. Eu só fiquei puta porque eu odeio. Eu tenho horror de homem mentiroso, mas horror. E homem mentiroso, metido e esperto ainda, pra mim é a pior raça que tem. Ele foi lá, ele sabia muito bem o que ele tava fazendo, porque ele me bloqueou e bloqueou a Atena dos stories dele. Tipo, ocultou, né? Ah, mas foi na mesmíssima hora. Do jeito que eu mandei a mensagem em cima, dando parabéns pra ele, embaixo eu já mandei um sermão. Que nessa nova fase da sua vida, esse novo ano, você seja uma pessoa de caráter, que assuma as coisas que você faz, as suas atitudes, não seja imaturo. Nem lembro o que eu falei exatamente, também não vou nem abrir a mensagem desse homem aí, porque, nossa senhora, só de lembrar me dá um ranço. Falei, tipo assim, eu vi, tá, que você me ocultou, que nesse novo ano você tem um mínimo de caráter. Depois disso, eu realmente cortei esse homem da minha vida e assim como o francês, ele não aceitou. Ele mandou várias mensagens, mas em textos e textos. Num mês só ele mandava coisa, porque daí, como ele tinha feito uma merda e foi pego no pulo, eu acho que a consciência dele pesou, né? Então ele mandou muita coisa. Eu até respondi algumas coisas, mas eu respondia só na lapada, porque eu falei pra ele, você ser heterotop eu até conseguia superar, mas você ser um heterotop sem caráter, isso aí, meu irmão, não tem como. Não tem outra chance. Some da minha vida. E é isso. Ele falava, Camila, eu preciso falar com você. eu falava, não tenho nada pra falar com você, some da minha vida, sai daqui, eu vou te bloquear. Eu falava pra ele, se você me mandar mais uma mensagem, eu vou te bloquear. E ele mandava, assim, não tava nem aí. Aí eu parei de seguir ele no Instagram, né, já que você me bloqueou dos seus stories, você simplesmente não vai ver mais o meu. Apesar do meu perfil ser público, eu só ocultei meus stories, porque eu falei, esse cara aí, ele é tão heterotop que eu acho que ele não vai ter um perfil fake. De janeiro até maio, mais ou menos, ele ficou bem louco atrás de mim. Num nível de tipo, como ele não conseguia ver minhas coisas, ele ficava vendo os stories da minha irmã. Ele não seguia minha irmã, não conhece minha irmã. A minha irmã falava, ô doido aqui vendo as minhas coisas. E aí ele mandava tudo. Ele mandava direct, ele mandava mensagem, ele mandou. E esse aí eu assumo que eu gostei de ver ele sofrer. Homem, filho da puta sofrendo pra mim, ó, melhor coisa. Nunca vou responder esse homem. Nunca. Eu quero que ele se exploda. Mas aí eu errei e fui moleque, igual ao nosso maior heterotop do Brasil, Neymar Júnior. Era julho, então em janeiro a gente teve essa quebra, esse bafafá, esse tudo. E aí em julho, voltando de Malta, voltando da França, eu tava no Brasil, na minha cidade natal. E eu fui num casamento de um amigo meu de infância, de muito tempo atrás. Essa parte é pra vocês verem que eu falo também os meus erros, tá? Eu não fico passando pano pras merda que eu faço também, não. Eu tava nesse casamento e foi como se fosse uma viagem pra um mundo paralelo, gente. Todo mundo da minha cidade tava lá, pessoas que eu fui pra escola, pessoas que eu tive rolo, ficante, assim, pessoas que fazia muito tempo que eu não via, tava todo mundo lá e todo mundo desse casamento casado ou juntado com filho. Tinham 3 solteiros nessa festa. Eu, o meu melhor amigo, que tinha acabado de terminar com a menina terminou com ele, sei lá, quem terminou com quem. Os dois estavam solteiros, mas eles eram um ex-casal. E eu olhava ao redor assim, tava todo mundo sentado junto, de casal, com filho e tal. Eu tava deslocadíssima na festa. E isso começou a vir com força na minha cabeça de tipo, uma vida é louca, né? E se eu não tivesse viajado pra tanto lugar? E se eu não tivesse saído daqui? Se eu tivesse ficado igual essas pessoas? O que será que eu ia estar fazendo agora aqui, gente? Não ia ter mais boy, ia estar todo mundo. Foi muito louco também de ver, porque tinha uns boys que eu já tinha ficado e eles estavam lá com a esposa deles agora. Tinha casais que era tipo assim, casal A, B, C, D. E aí, o tempo passou, eu nem sabia que A e B tinha terminado, que C e D tinha terminado, e de repente você viu A, C, D e B. Troca de casal, entendeu? Porque é o interior de São Paulo, então, tipo, não tem muitas opções, não tem tanto mais gente. Ou você sai de lá ou você vive aquilo lá. E aí começou a vir isso na minha cabeça. Eu tomando cerveja e olhando, e tipo, eu não tinha amigos lá, eu tava bem perdida. Tipo, o noivo era meu amigo tava comigo, mas meu amigo também começou a ficar louco e andar pela festa e falando com todo mundo, falando com todos os casais. E aí eu pensei nesse menino. Se ele não estivesse lá, se eu não tivesse ido embora, será que a gente ia ter vivido alguma coisa? Apesar de todos os pesares, porque, tipo assim, por mais que ele tenha feito essa parada e continuado falando com a menina, a gente nunca teve nada. A gente ficou uma vez na vida. Será que a gente ia ter, né? Eu já falei pra vocês isso, o Brasil é muito meu isso. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Mas as coisas que eu não fiz, as coisas que eu não vivi, é o que pesa na minha mente. Isso é o que me consome. Remói mesmo, fico remoendo. E aí eu tinha tomado umas 2, 3 cervejas e veio aqui uma coragem, uma falta de vergonha na cara. E aí eu mandei uma mensagem pro menino. Só que eu mandei assim, eu só queria compartilhar o sentimento. Eu não queria que ele voltasse pra minha vida. Eu sinceramente não queria mesmo, eu não queria. Mas eu falei, cara, eu tô num rolê muito... tipo, nossa cidade. Todos os nossos amigos em comum estavam lá. E, sei lá, eu super te imagino nesse rolê aqui. Lembrei de você. Veio de um lugar de carinho pelo que a gente não viveu. Literalmente, o carinho que a gente não viveu. Eu ignorei todas as merdas que ele tinha falado, ignorei que ele tinha me ocultado, eu mandei essa mensagem e errei, gente. Errei. Devia ter deixado enterrada, né? Mas quem nunca errou?
Quem nunca fez uma cagada dessa? Quem não? Agora o povo vai falar, ah, ela faz as coisas por ego. Não foi por ego, foi por cerveja mesmo que eu fiz. E de ter ficado horrorizada com aquele cenário que eu tava lá, porque eu realmente repensei a minha vida. Por um lado eu tava, como teria sido minha vida se eu tivesse ficado aqui? Com quem que eu estaria? O que tava rolando? Será que eu já ia ter filho? E por outro eu tava, ainda bem que eu tenho a vida que eu tenho. Vivo uma parada que é diferente, né? E aí, mandei essa mensagem. Cara, amor receber minha mensagem. Conversou comigo como se nada, como se eu nunca tivesse esculachado ele na vida, como se a gente nunca tivesse tretado. Falou que tava com saudade, e aí rolou um papo lá e ele falou que meio que queria ser amigo, sabe? E no papo lá eu falei, tudo bem, talvez pra amizade, só pra não cortar da vida, porque eu odeio ficar tretado com as pessoas. Eu falei, tá bom, vai, talvez funcione nesse sentido. E a gente começou a trocar ideia de novo, mas não foi nada comparado com quando eu cheguei na França. Foi outro papo, tipo, ele me contando como tava a vida dele no país, depois de tanto tempo que a gente não se falava. Ele já tava numa casa melhor, num emprego melhor, falando inglês melhor, tava mais adaptado, então eu fiquei genuinamente feliz por ele, por conta disso. Ele também perguntou da minha vida, como tava pós-França, e aí eu disse que eu ia pro México, tal. Então foi como se fosse dois amigos se reencontrando depois de um tempo, apesar da gente não ter se reencontrado e ter se visto uma vez na vida. Como ele falou que ele me admirava e que ele tinha saudade, que a gente podia ser amigo, tal, eu falei, tá bom, embuste, volta, volta pra minha vida. No meu aniversário em Granada, ele tinha sido o primeiro a me mandar mensagem, mandou mensagem assim, meia-noite no horário da Espanha. Um ano depois, ele também me mandou mensagem enquanto eu tava no México, não foi tipo meia-noite, mas ele mandou, desejando várias coisas, e ele era cheio de mandar uns áudios tipo apaixonado e tal. Eu não lembro se no meu aniversário ele fez isso, mas ele mandava vários. E aí, ele me mandou um Pix também, um Pix pra eu comprar um drink lá no México. Foi de zoeira assim, mas mandou. É isso que eu falei, gente, homem engraçadinho. Eu falei, obrigada pelo Pix, vou tomar hoje uma tequila pra aguentar as coisas que você fala e faz e tudo. Mas eu agradeci, achei fofo. O resumo desse menino era exatamente isso. Engraçadinho, heterotop, várias ideias problemáticas, mentiu pra mim, atormentava horrores. Mas, quando ele não estava fazendo parte, ele fazia um pouco de falta. Pouco, assim, um fundinho de falta. Isso aí eu vou admitir. Eu achava ele engraçado. Eu gostava de trocar ideias fúteis com ele. E sabe qual que era o signo dessa praga, gente? Eu já dei a dica aí no vídeo, né? Mas ele era aquariano. Aquariano nato. Então, assim, não combina, gente. Libra, Gêmeos, Aquário não combina com o signo de Câncer. E talvez nem Peixes e nem Escorpião. Ar e água. Não combina. Uma coisa assim, a lua dele era em Câncer, então talvez seja aí que a gente se atraiu, eu não sei o que foi exatamente, mas pra quem não acredita nessas coisas, sinto muito, eu acredito e eu acho que sim, teve uma coisa mística aí envolvida. E falta de vergonha na cara também da minha parte. Eu senti que depois desse tempo, a vida deve ter dado uns cacete nele lá no intercâmbio dele, e ele tava um pouco mais maduro. Sinceramente, ele tava menos bobo. E aí eu fiquei feliz, porque eu falei, tá vendo? As pessoas evoluem, as pessoas mudam, as pessoas crescem. Que pena que homens normalmente quase chegam aos 30 anos, ou alguns aos 40, aos 50, pra crescer, mas eu vi uma evolução e eu fiquei feliz por ele também. Não é que eu ia dar moral pra ele do jeito que eu tava dando antes, mas eu não precisava cortar ele 100% da minha vida também. E eu tava em paz com isso. Até que chegou a minha viagem pra Bali. E adivinha o que aconteceu? Do nada, a gente só tava amigo, não era romance, não era mais nada. Só que eu fui pra Bali, que tava bem pertinho dele ali, e ele simplesmente fala que ele ia pra Bali atrás de mim. Por esse, eu realmente admito que essa minha mensagem deve ter colaborado. Mas foi mais de um ano todo, depois de França ainda, pra gente chegar nesse nível aí. E eu vou fazer a parte 2, vocês vão ficar morrendo de raiva de mim agora, mas vai ter que ter a parte 2, porque tem muita água pra rolar nesse vídeo ainda. E se inscreve no canal, que vocês vão ficar chocadinhos com o final deste date errado. É isso, gente. Ativa o sininho pra receber notificação quando eu postar, segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MancherBR, porque no Instagram eu aviso como que tá aí no processo do vídeo, quando vai sair, então acompanha lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, é nóis, tchau. Eu levei muito pra terapia esse menino, muito. Minha psicóloga sabe tudo dele, sabe a cara dele, o nome dele, ela sabe tudo. E ela me ajudou nesse processo, tá? Porque eu falava pra ela, ele é meu desvio de caráter, ele é. Ao mesmo tempo que eu quero pegar e socar a cara dele, eu fico, meu Deus do céu. Tem umas coisas que a gente não entende, gente. Não entende e não tem o que fazer. É um castigo gostar de homem, isso aí é.